Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu trabalho como psicóloga e eu comecei a fazer uma série de lives sobre medo, toda quarta-feira às 11h11 da manhã. Então, semana passada, nós começamos a conversar sobre como lidar com o medo da pandemia de Covid-19 e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Então, quem de vocês sente medo da pandemia? Quem que percebeu que está com mais medo nesse momento? Que a gente está num momento mais crítico, né, de altos índices, recordes, infelizmente, né, de adoecimento, né, de mortes. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho quem está com medo e como que esse medo está se manifestando. A gente que trabalha nessa área de saúde mental percebe que esse medo ele está se manifestando muito em alterações no sono. As pessoas elas têm relatado muito assim pesadelo, não conseguir dormir, insônia, falta de foco, falta de concentração, aumento da ansiedade, aumento das crises de pânico, depressão, suicídio e a diminuição da imunidade. Então, a nossa vida emocional, ela vai impactar diretamente esse medo da pandemia, esse medo de se contaminar, ou medo de perder familiares, né, pessoas que a gente ama, que estão infectados, que estão contaminados com esse vírus, vai fazer com que mude todo o nosso sistema emocional e nosso sistema fisiológico, e vai fazer com que a nossa imunidade diminua, em vez de melhorar. Mas o medo, como eu falei para vocês na outra semana, é uma reação natural. Então, não tem como eliminar esse medo, mas tem como a gente aprender a lidar com esse medo de uma forma melhor. Então, na semana passada, como que a gente vai lidar com esse medo? Eu falei sobre 4 formas de lidar com o medo. A primeira é filtrar os estímulos. Não aceitar qualquer estímulo. Estímulo é tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê e pessoas que a gente convive, tudo que a gente sente. Então, quando a gente fica, por exemplo, muito tempo vendo notícias de falecimento, de morte, notícias ruins, assim, né, com significado negativo, nós vamos ficar com mais medo. E aí, na hora de dormir, nós vamos lembrar daquilo, por isso que a gente tem pesadelo, porque fica tudo registrado no nosso cérebro. Ou se você convive com uma pessoa que ela só fala da doença também, o que ela está muito aflita, angustiada, isso também vai ser contagioso. Você também vai ficar sob estímulo daquele medo. Então, assim, procurem filtrar os estímulos, escolher, selecionar aquilo que vocês estão vendo, aquilo que vocês estão ouvindo. Por exemplo, tem músicas que elas trazem muita desesperança, que fala muito de traição, de ciúme, de inveja, de sentimentos tóxicos, de raiva. E já tem músicas que elas falam muito de fé, de amor, de esperança. Então, procurem sempre filtrar. Tem pessoas que elas transmitem mais medo, tem pessoas que transmitem mais paz. Então, procura se conectar com pessoas que te transmitam paz, não medo, tá? Outra coisa que eu falei também foi sobre praticar a fé. Praticar a fé, o segundo item que eu falei na semana passada, é alimentar uma visão positiva de futuro, é acreditar que isso vai passar, visualizar sempre que vier algum pensamento negativo, por exemplo, de piora, de adoecimento, tal, pensar no acontecimento que pode ser positivo e agir para que isso aconteça. E as pessoas praticam a fé orando também, meditando. A terceira coisa que eu passei é a esperança, fazer tudo que traga esperança para nós, que é acreditar que isso vai passar, que nós vamos ficar bem, é falar, né, profetizar, é declarar, fazer declarações, afirmações, trazendo esperança, né? Nós vamos ficar bem, espero que vocês melhorem, que vocês tenham saúde, que eu tenha saúde. A gente pode fazer essas declarações para os outros e para nós mesmos. E a gente pode escrever, pode falar, tá? E a quarta coisa é ter experiências de amor, de vínculo. Então, uma coisa que agrava muito a nossa saúde mental nesse momento é o distanciamento social. Como a gente não pode, né, se aglomerar,
a maioria das pessoas está fazendo trabalho online, só quem é atividade essencial, coisas emergenciais, que está fazendo mais o trabalho presencial, os vínculos, as pessoas se afastaram, né, por causa do medo e também pelo cuidado, né, a recomendação da saúde, da Organização Mundial da Saúde, é esse afastamento nesse momento crítico. Enquanto a gente não tiver mais gente, né, vacinada, a gente não pode se aglomerar. E aí a falta do convívio social enfraquece a imunidade emocional das pessoas. Porque nós não fomos criados, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Nós fomos criados para viver com outras pessoas, para constituir vínculo, para criar relações, conexões afetivas. Então nós precisamos hoje ter essas experiências de amor com quem a gente convive mais ainda, então com quem mora com a gente, né, a nossa família, e com quem não está tão próximo, tentar ter experiências de amor de forma virtual, né, por telefone. Então, fortalecer esses vínculos, tá? Hoje eu quero falar para vocês, dando continuidade, né, ao que eu já trouxe semana passada, eu queria abordar com vocês um pouco mais sobre o que é o medo e vou passar daí no final algumas perguntas que vão ajudar vocês a lidar de uma forma diferente com esse medo da pandemia. Então, o medo, ele não é real. O medo, ele não vem da realidade. O medo, ele vem da nossa percepção sobre a realidade. Então, por exemplo, se eu ver um leão e outra pessoa que é um domador de leão vê o leão, eu vou sentir medo, mas ele não, porque ele tem uma realidade diferente da minha. A percepção que a gente tem da nossa vida vem da nossa história de vida, de todas as experiências que a gente teve durante a vida. Então, por isso que nós temos percepções diferentes sobre a pandemia. E aí tem algumas pessoas que elas ficam com mais medo, outras não, porque essa percepção ela é única. É como se a gente tivesse uma lente para enxergar a realidade. E tem pessoas que elas são mais otimistas, que elas veem a pandemia de uma maneira mais otimista. Não, isso vai passar, a gente vai ficar bem. E tem outras que acham que são mais pessimistas, que elas acham que é o fim, que é uma tragédia, e tem sido mesmo, né, um acontecimento assim muito trágico, que está impactando toda a nossa vida, toda a nossa história. Mas essa percepção, ela foi construída pela história de vida, e é a percepção que pode mudar. Então, o medo, ele nunca é real da realidade em si, ele é a nossa percepção que enxerga as coisas e sente medo. Então, não é a realidade que traz o medo, é a nossa percepção sobre a realidade. E aí, toda vez que a gente, por exemplo, tem esse risco de ficar doente, a minha percepção sobre eu ficar doente vai me dizer a forma como eu vou reagir a esse risco de ficar ou não doente. E aí, por isso que cada pessoa tem uma percepção diferente. O medo, gente, ele é como se fosse uma sombra de tudo aquilo que já passou, de todas as experiências que nós já tivemos de vida e de tudo que ainda vai acontecer. Então, o medo, ele não é real. O medo em si, ele não existe. O que existe é uma percepção que me gera medo. Essa percepção, ela está baseada em todas as experiências de vida que eu tive, principalmente na infância. Então, a nossa base, ela é na infância. A nossa base de crenças, a nossa base da nossa identidade, ela é formada principalmente até os 10, 12 anos de idade. Então, assim, se naquele momento, naquele período da nossa infância, nós tivemos experiências positivas para lidar com doença, com problemas de saúde, se a gente viu, ouviu e sentiu estímulos que traziam fé e esperança, vai ser muito mais tranquilo hoje lidar com um evento assim como a pandemia. Agora, se na nossa infância nós tivemos muitas experiências com significado negativo, associado a doença, morte, risco de vida, nós vamos ter um pouco mais de desafio para lidar com a pandemia. Então, o medo, ela é essa sombra do que passou e do que vai acontecer. E como que a gente vai lidar com o medo? A gente vai mexer na nossa percepção sobre o medo, não no medo em si. Porque o medo, ele não é real, igual eu falei para vocês. Ele é uma emoção que vem da nossa percepção. Então, assim, o nosso poder
de como lidar com o medo, não tem como eliminar, por exemplo, essa ameaça real que é a pandemia, mas tem como a gente trabalhar a nossa percepção sobre a pandemia. E como que a gente trabalha a nossa percepção, que é essa lente que a gente tem, a nossa forma de enxergar a realidade? Fazendo perguntas. As perguntas, elas são o instrumento mais importante em uma psicoterapia. Então, assim, o psicólogo, a função principal dele é fazer boas perguntas, porque as perguntas, elas trazem consciência, elas trazem aprendizado e desenvolvimento emocional. Então, um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, ele precisa saber fazer as perguntas certas ou observações, não dando a resposta para as pessoas, mas fazendo as pessoas se conectarem com elas. Tá? Então, eu vou fazer agora algumas perguntas para ajudar vocês a mudar essa percepção que vocês têm sobre a pandemia. Porque é a percepção que vocês têm sobre a pandemia que pode estar gerando medo. Tá? Então, uma pergunta muito importante, né, que eu também me faço. O que nós temos a aprender com a pandemia? Bom dia, Rose, tudo bem? O que nós temos a aprender? O que essa pandemia está querendo dizer para mim e para vocês? Qual que é assim, o propósito, né, dessa pandemia? Para a gente aprender, para a gente desenvolver um conhecimento com tudo isso que a gente está vivendo. A segunda pergunta: o que nós podemos desenvolver em nós mesmas com a pandemia? Porque a pandemia eu não tenho controle nenhum, eu não tenho como alterar ela, né? Eu só posso mudar a mim mesma. Também não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a mim mesma. Então, o que eu posso desenvolver em mim a partir dessa pandemia? Então, essa pandemia é um evento lá real, externo. Mas o que esse evento externo quer me mostrar em mim, que eu preciso mudar em mim? Eu conheço pessoas, por exemplo, vou só tentar sair um pouco do sol, que depois da pandemia, elas começaram a melhorar a convivência familiar, começaram a prestar mais atenção nos filhos, né, no casamento, porque começaram a ficar mais em casa. Tem outras pessoas que elas começaram a ficar mais organizadas, por exemplo, financeiramente, porque elas viram que a pandemia trouxe essa necessidade de ter uma estabilidade financeira, por conta da crise financeira também que a gente vem passando. Então, assim, o que você, particularmente, pode desenvolver em você com a pandemia? Algumas pessoas, elas se conectaram mais com Deus, elas começaram a buscar mais a parte espiritual, a fé, a espiritualidade. Então, o que você acha que na sua vida seria importante você desenvolver para lidar melhor com a pandemia? A gente já cuidava bastante da saúde, a gente começou a cuidar mais, tomando vitaminas, fazendo exercício, se alimentando de uma forma natural, saudável, né? Então, e tudo isso assim, respeitando também de usar máscara, né? Atividade física com distanciamento, tudo para não também prejudicar outras pessoas. Então, o que você acha que você precisa desenvolver em você com a pandemia? Então, eu acredito que a pandemia, como ela está afetando toda a nossa sociedade, o mundo inteiro, é um sinal que nós precisamos nos atentar a algumas coisas, prestar mais atenção a algumas coisas que a gente não estava prestando atenção antes, no sentido espiritual, no sentido da saúde, né, no sentido financeiro, profissional. Quantas pessoas que depois da pandemia, elas mudaram, por exemplo, de direção no trabalho, porque todo risco de doença, risco de morte, traz muito mais sentido para a nossa vida. É nas adversidades que a gente procura mais o desenvolvimento. Então, assim, no momento do nosso maior desafio hoje, muitas pessoas começaram a cuidar mais da saúde, a cuidar mais dos vínculos. Então, é isso que eu queria que vocês despertassem. O que será que você precisa desenvolver em você com a pandemia? Que daí a resposta dessa pergunta vai alterar a sua percepção sobre a pandemia. E a última pergunta é o quanto que você tem estado presente
Porque quando a gente está com medo, como eu falei, o medo é uma sombra do que passou, né, do nosso passado, ou uma sombra do que ainda virá, uma sombra do futuro. Então, a gente fica inseguro, com medo, porque a gente já teve experiências ruins, às vezes. A gente já viu, né, pessoas que faleceram, conhecidos, ou notícias, ou a gente pensa no futuro, um futuro negativo. Isso traz medo. E para a gente combater o medo, é muito importante estar presente. Então, agir no aqui e agora, se conectar com o presente. Não ficar lembrando do passado, principalmente coisas negativas, e nem ficar preocupada com o futuro. Ou a palavra preocupação, ela já traz, né, o sentido, é uma preocupação, eu deixar o meu tempo, que é tão precioso, ocupar esse tempo com coisas que não aconteceram e com coisas ruins que podem ou não acontecer. Então, em vez de pensar no passado ou se preocupar com o futuro, eu quero saber o quanto você está presente. E o que você pode fazer para estar mais presente, para estar mais conectada com o presente, tá? Então, sabe aquela coisa, um dia de cada vez? Vamos deixar o dia de hoje ao que cabe para esse dia. Então, o que ajuda muito a lidar com o medo, com a ansiedade, com a depressão, com todos esses problemas emocionais que eu passei para vocês? O que ajuda muito para a gente estar mais presente ter pequenas vitórias no dia. Então, assim, eu não preciso me preocupar com coisas que ainda vão acontecer semana que vem, mais pra frente. O que seria uma pequena vitória hoje? Porque daí eu já penso assim, então hoje seria importante eu fazer tal coisa no meu trabalho, eu fazer tal coisa em casa, eu fazer uma ligação, eu fazer uma refeição de tal jeito. Isso vai me conectar com o presente. Então, assim, sempre que vocês estiverem com muito medo, desfocado, com essas alterações que o medo vai causar por causa da pandemia, é natural, está todo mundo, o mundo inteiro nesse período crítico emocional, é importante se conectar com o presente. E para você se conectar com o presente, é importante ter pequenas vitórias, traçar, assim, planejar e fazer pequenas vitórias, pequenos passos que vão te trazer essa saúde, essa qualidade de vida, essa atenção plena, tá ok? Então, gente, se fez sentido para vocês essa live, esse conteúdo, eu também quero divulgar o programa Vida Plena, que é um programa que eu estou fazendo de desenvolvimento emocional, que está com as vagas abertas. Esse programa é um programa que o objetivo é um acompanhamento emocional em grupo, online, por 8 sessões a cada 15 dias. Então, vão ser 4 meses de acompanhamento. Essa sessão, ela vai ter 1h30 de duração e nós vamos fazer exercícios de autoconhecimento, de desenvolvimento emocional, juntas, né, no grupo. E além da sessão, vai ter um acompanhamento diário, com exercícios diários para desenvolver a nossa área emocional. Então, se você tiver interesse em participar, é só encaminhar uma mensagem para mim, que daí a gente vai conversar. Tá? Muito obrigada a Márcia, a Rose, o Márcio, o William, as pessoas que estão presentes hoje, e fiquem com Deus. Um abraço.